Meus olhos sem pupilas nunca dormem. Tudo observo, tudo escuto, tudo sei. Vejo a cidade despertar antes do sol. Em meu corpo de pedra vibra o fluxo dos ônibus, automóveis, motocicletas e caminhões nas ruas. Sempre apressados como os passantes das calçadas, enredados numa teia perpétua de fazeres e deveres. Anjos gostam de humanos. Eu zelo por esses aí, filhos de brancos, de negros, de índios. Todos habitantes dessa cidade brasileira, multicolorida em suas crenças e em seus costumes. Vejo Caxias do Sul como uma colcha de retalhos. Nela se costuram a paz do campo e o barulho do centro, a graça do antigo e a imponência do novo, o artesanal e o mundial. Dias cinzentos e noites faiscantes. Anjos gostam de olhos. E como são diversos os olhares dessa gente. Olhos que vieram de todo canto, que carregam ideais distintos, mas que miram sempre na mesma direção dos dias melhores. Dias de vitória. Eu sou o anjo da vitória e há muito, muito tempo escolhi proteger essa terra. Caxias tem uma história fundadora feita por italianos corajosos, mas que tornou-se a história guia de todos os que escolheram aqui viver. Ela começa há 130 anos, mas vamos voltar um pouco mais nas esquinas do tempo. Em 1840, Giuseppe Garibaldi era talvez o primeiro italiano a cruzar as florestas virgens da Serra Gaúcha. Numa estratégia de retirada em plena Revolução Farroupilha, Garibaldi guiou seus soldados farrapos, mulheres e crianças pela inóspita região do Rio das Antas. Em suas memórias, o revolucionário líder Farroupilha falou dessa travessia, que custou muitas vidas. Aquela retirada sob uma chuva incessante foi a mais terrível e a mais fatal que jamais vi. Os guias perderam o caminho, causa maior dos nossos sofrimentos dentro daquela assombrosa floresta das Antas. Quanto mais avançávamos, menos víamos chegar ao fim aquela picada maldita. Anos se passaram e já de volta à Itália, Garibaldi comandou batalhas para unificar os separados reinos de seu país. O herói de dois mundos saiu vitorioso. No marcante ano de 1875, já debilitado por tanta peleia, Garibaldi foi visitar Vittorio Emanuele, rei da Itália, e seu aliado na unificação. Enfim, o país era um só, mas os problemas eram muitos. Ó Itália minha, o que foi feito das glórias dos velhos tempos imperiais? Neste ano da graça de 1875, teu passado grandioso não sustenta teu povo faminto. O inferno estendeu seus tormentos sobre cada vila sombria, sobre a terra arrasada, sobre as safras perdidas. Um só país, um só rei. Mas o preço dessa união pesa nos ombros do teu povo, ó Itália. A Itália, no período da unificação, ela enfrentava uma série de problemas estruturais decorrentes da economia internacional. A crise agrária, a situação da concorrência dos cereais com os americanos, a situação climática que havia feito a perda de várias safras em relação à sua produção agrária, levava a enfrentar problemas de ordem econômica. Então nós vamos ver que com a unificação, os reinos, as repúblicas e os ducados que vão passar a partir da data da unificação a ter um novo rei, eles vão enfrentar uma nova situação política até então não conhecida, ou seja, uma moeda única, um mercado a ser integrado, uma política estabelecida, principalmente por um parlamento que não tinha uma experiência de parlamento, que leva a fazer uma série de exigências aos seus habitantes. E nós temos que lembrar a condição que eles não eram donos da terra. Eles trabalhavam para os senhores e, consequentemente, eles dependiam de uma situação desses proprietários.
Migrar, então, era a possibilidade de se transformarem em proprietários. Itália, mãe. Tua cozinha empobrecida já não suporta mais tanto pranto de fome. A ti, velha bota peninsular, nada resta senão chutar para longe grande parte da tua prole. Que o novo mundo abra suas portas para teus filhos aflitos. Que o anjo da vitória os guie ao abrigo de um céu de paz, onde a mesa seja farta e o olhar confiante. América, América, o que será esta América? O que será este Brasília que se mostra tão acolhedor ao meu povo italiano? O que quer de nós, que só trazemos nossa honra e nosso talento? Não creio em cocanhas, em rios de leite e mel. Brasília, dá-me apenas a terra prometida e conhecerás a força dos meus braços. Os imigrantes vieram para o Brasil especificamente para conseguir terras. Na Europa eles não tinham terras e aqui havia terras. Não terras para serem doadas, terras para serem vendidas. E o Império Brasileiro oferecia algumas condições para os colonos. Ele financiava as passagens e financiava a terra. Um financiamento de até 10 anos, e os colonos vinham em busca exatamente desse bem maior, esse único bem que para eles faltava na Europa, porque como é que um camponês vive sem terra, como é que um colono vive sem terra? Então era a terra que eles vinham procurar. O que faz o Brasil? A partir de 1850, ele estabelece uma espécie de uma reforma agrária muito setorizada, a partir da criação de colônias de terra. Essas colônias, feitas para imigrantes europeus, elas pretendiam trazer braços e mão de obra livre para aumentar a produção agrícola do Brasil, que era uma potência agrícola. E quantos colonos vieram? Mais de 100 mil. Colonos e suas famílias, com os braços para o trabalho, prontos para trabalhar. Tanto é que até hoje o valor maior da nossa região continua sendo o trabalho. E a terra montanhosa coberta de verdes matas foi repartida para receber os colonos. As léguas quadradas foram cortadas em travessões e estes divididos em lotes para a agricultura. Cada imigrante recebeu seu pedaço de chão e um prazo de 5 ou até 10 anos para pagar. Era 1875 e a colônia nem nome tinha ainda. Era apenas os fundos de Nova Palmira, ou Campo dos Bugres. Somente 2 anos depois foi batizada de Colônia Caxias. Muitos preferiram ter um lote menor, ficar perto da sede. O medo dos índios, os rugidos da mata e o isolamento tiraram o sono de muita gente. Na viagem, especialmente de São Sebastião do Caí ou da cidade de Feliz, nossos imigrantes eram alertados para a possibilidade de encontrarem índios no mato, porquanto os índios caigangues, que eram os que residiam por aqui, tiveram atritos com os alemães e causaram várias dezenas de mortos trucidados. Mas nossos imigrantes tinham apenas medo, não tiveram contato direto com índios, a não ser com Luiz Antônio Silva Lima, que foi aquele que dirigiu as 3 famílias históricas de Feliz até a futura Nova Milano. Não se conhecem fatos em que um colono tenha sido, por exemplo, atacado por uma onça. O que eles sofreram foi com picadas de cobra, que essas as havia e muitas e bem venenosas, não é? Todos os imigrantes que vieram para cá hospedaram-se no barracão dos imigrantes e em seguida passaram a escolher os seus lotes coloniais. Eles trouxeram as suas espingardas e logo perceberam que este era um lugar magnífico de pássaros, muitos pássaros, belas plumagens, mas especialmente excelente carne. Tornaram-se todos caçadores e com isso aumentaram e ampliaram a sua alimentação, fornecendo-a de proteínas. Caxias, colônia da esperança. Em teu útero fértil, uma vila já estava em gestação. Nós, poetas, sentimos a alma da história.
Por isso, Olmiro de Azevedo escreveria assim: A princípio era floresta apenas, e o sol, e o vento. E a cidade surgindo, de leve, a medo, ao longo do traçado da via sinuosa, que seria a primeira rua um dia. Era a terra moça que se dava inteira aos casais que vinham de longe, com a coragem e o amor dos fortes. Ali nasceram os primeiros filhos, e as grandes esperanças brotaram com as cantigas e orações ao pé dos berços e dos fogões, nas noites longas. E em torno tombaram os primeiros mortos queridos, chumbados à terra como heróis, cujos nomes foram apagados pelo tempo. A princípio, era a floresta apenas, e o sol, e o vento. Com muito suor e trabalho, na terra lançamos as sementes do milho e do trigo. Nas encostas sustentamos as primeiras vinhas e engordamos vacas, galinhas e porcos que nos deram alimento e produtos que passamos a trocar e a vender. Que alegria beber o próprio vinho, agora com mesa farta e tão longe do passado de miséria. E que alegria ouvir o burburinho da vila com suas casas comerciais onde de tudo se achava. Na colônia Caxias não parou de chegar gente, misturando sotaques vênetos, lombardos, trentinos, piemonteses com a fala do Brasília. Trouxemos nossa fé, nossa certeza na vitória e nossos ofícios. Foi tão grande o progresso nessas terras que encantou o governador da província, Júlio de Castilhos, em 1897, quando lhe proclamou: esta é a pérola das colônias italianas. O século XX trouxe a estrada de ferro, a luz elétrica, e a indústria caxiense se mostrou para o país inteiro, o mundo inteiro. A cidade virou modelo de progresso. Nós, poetas, sabemos do preço do progresso, mas não podemos deixar de prantear a destruição da beleza. O preço da fama de terra vitoriosa, onde terra não há mais para tantos desgarrados. As singelas casinhas que cedem lugar a edifícios cinzentos, nossas matas de altivos pinheiros, nossos rios, outrora tão límpidos. Que chore o poeta Ítalo João Balém, pela sua terra violada. Anos 20. Caxias pequenina, de ruas geadas, noites nevoentas. Lembro, vinham do leste, à noite, lentas, as carretas. Rangidos na neblina, cheiro de resina das toras de pinheiros pardacentas. Eram deuses verdes no esquife mutilados. Tudo quanto restava do pinhal. As carretas, uma a uma, iam em frente. Depois, rezava o vento. E vagamente chorava um cão num fundo de quintal. E o rio Tega? Onde está o meu rio Tega? Era um rio pequenino, onde eu brincava, menino, e que a cidade engoliu. Não sei dele, apenas sumiu. Nós, poetas, sofremos pela estupidez humana. A Guerra Segunda, Itália inimiga, imigrantes e filhos gaúchos, dialetos amordaçados por lei. Filhos de italianos vão lutar na terra dos pais, em nome da paz. E nesta mesma praça, a minha sentença, Dante Alighieri, aqui não pode mais. Mas nós, poetas, também sabemos celebrar. Brindemos, Caxias, a embriaguez da tua festa, a alegria da tua colheita, tua uva, teu vinho, teu povo de tantas etnias e culturas. E eis a saga desta terra, que eu, o anjo da vitória, escolhi para proteger.
O valente Garibaldi ficaria assombrado ao saber como seus patrícios venceram a floresta escarpada. O ancestral sopro imigrante de sonho e luta, de desafio e vitória, ainda resvala no ar sobre as ruas, campos, vales, fábricas e rodovias. A fala e os costumes do imigrante estão nas casas, nas mesas, no comércio, nos genes e nas almas. Formam uma cultura única, sempre em movimento e miscigenação. Anjos gostam de olhares, e eu vejo em cada semblante a marca ancestral de quem acredita no talento e no trabalho. Essa é uma história de imigrantes italianos, começada há 130 anos, e tornou-se também uma história de não italianos. É a história mítica de quem vive em Caxias do Sul. A nossa história.